Sempre que se fala em sociedades secretas, logo você já imagina um monte de gente encapuzada no subsolo de algum porão, sei lá, fazendo algum ritual estranho, né? Mas não é desse tipo de sociedade secreta que eu vou falar hoje. Eu quero falar sobre uma que, muito provavelmente, se você assiste a esse canal aqui, você vai ter que participar muito em breve. E o motivo é bem simples. Qualquer um que esteja minimamente desperto, a essa altura do campeonato, já é capaz de constatar uma verdade. O mundo está caminhando para o totalitarismo. Sim, o Brasil está avançado, mas isso não é a respeito de Brasil. Isso é um movimento global. E talvez a única esperança para que a gente possa ter liberdade num futuro próximo seja a criação de uma nova comunidade integrada por nós mesmos, os indivíduos que não se conformam com as injustiças do sistema. E se você não entendeu nada do que eu tô falando, relaxa, vem comigo porque eu vou te explicar agora do que é que eu tô falando. Há mais ou menos umas 3 décadas, o mundo estava prestes a mudar completamente. Isso porque uma tecnologia que já havia chegado há algum tempo estava prestes a ser adotada em massa. Eu tô falando da internet. A maior revolução da internet foi que ela descentralizou o conhecimento e fez com que as pessoas se tornassem pessoas mais esclarecidas e, consequentemente, menos manipuláveis. Veja bem, até aquele ponto, os governos e as grandes corporações, eles praticamente controlavam tudo aquilo que você acreditava. Eles moldavam as mentes das pessoas e controlavam a narrativa a respeito de absolutamente tudo para que as pessoas pensassem exatamente da forma como eles gostariam que elas pensassem. Só que a internet mudou isso, porque, aos poucos, as pessoas foram migrando cada vez mais de consumir conhecimento e de consumir informações daquelas fontes oficiais que eram totalmente controladas, como por exemplo os jornais, as revistas e os veículos tradicionais de comunicação. As pessoas foram migrando daquilo para aos poucos consumir essas informações de forma descentralizada através da internet. E apesar de ter sido um movimento relativamente rápido que mudou o mundo para sempre em questão de, 20 anos, o fato é que essa foi uma mudança gradual que não estava no radar desses governos e dessas corporações, porque eles não percebiam esse movimento. E foi só quando isso atingiu um ponto sem volta é que ficou evidente que a grande mídia perdeu força e, como você pode imaginar, os governos e as grandes corporações que antes tinham o controle total da massa e que tratavam essa massa como se fossem meros gados deles, agora eles estavam sentindo seu enorme poder sobre essa população se dissolver através da internet. Porque antes, quando as pessoas não tinham acesso à real informação descentralizada, tava tudo lindo, tava tudo ótimo para eles, era muito fácil mentir, ocultar a verdade. E era através dessas mentiras que eles avançavam suas agendas e faziam com que o mundo fosse um lugar relativamente estável. Só que agora, com as pessoas cada vez mais conscientes, cada vez mais esclarecidas, as mentiras desses governantes já não surtem mais efeito. Porque basta um governante ou um veículo tradicional de comunicação soltar uma mentira qualquer e imediatamente isso vai ser desmentido pela própria população, que é capaz agora de buscar conhecimento direto da fonte e que aprendeu aos poucos a verificar as informações, se elas são realmente fatos ou se são apenas falácias. E é exatamente por isso que nos últimos anos a gente está vendo governos do mundo inteiro apelando para o autoritarismo. Porque quando uma mentira já não funciona mais, o que resta é a censura. Eles estão aos poucos tentando implementar o controle total sobre nós. E o primeiro modelo, entre aspas e entre muitas aspas, bem-sucedido de totalitarismo, que está sendo um case de sucesso para governos do mundo inteiro, está sendo a China. E é por isso que as medidas que Xi Jinping implementou lá para controlar a população estão sendo copiadas pelo restante do mundo. E adivinha só, você já sabe provavelmente, mas o Brasil é um dos países mais avançados na implementação dessas medidas. A internet foi o causador do desconforto desses governantes e é por isso que é ela que está sob ataque. E o que antes era um ambiente de liberdade de expressão, ele está se tornando cada vez mais um ambiente controlado de censura. E eu vou te explicar agora o que eles estão fazendo com a internet e como que isso vai sair vai transcender a internet para ferir as nossas liberdades individuais, até mesmo físicas. Tudo começa com os detentores do poder, os chamados donos do mundo, que são os governos e as grandes corporações, pressionando as big techs e as mídias sociais para que determinados discursos
sejam restringidos das plataformas. E se você não entende ainda como isso é feito, eu recomendo você a ir no meu último vídeo, o último vídeo que eu publiquei aqui nesse canal, que lá eu explico detalhadamente como eles fazem isso, mas por enquanto fica aqui no final desse vídeo que eu vou te lembrar de ir lá assistir. Eu deixo o link aí pra você só clicar e já ir direto pra esse vídeo, mas vamos seguir aqui com o conteúdo. Esse é o primeiro passo, restringir o discurso, e depois começa-se a derrubada de perfis de usuários que se recusam a se calar. E isso a gente começou a ver há uns 2 ou 3 anos, talvez. E quando eu digo 2 ou 3 anos, eu tô falando de Brasil, tá? Porque na China isso já tá muito mais avançado há muito tempo. Coisa mais comum que você vê hoje no Brasil é perfil sendo derrubado por alguma opinião antidemocrática ou sei lá, qualquer desculpa que eles inventam para tirar um criador de conteúdo da jogada. E aí, recentemente, os próximos passos já estão sendo implementados. O Brasil já quebrou o sigilo bancário para vigiar as transações bancárias de cada brasileiro. Eu também já falei sobre isso em outro vídeo aqui nesse canal. E agora ele está também quebrando o sigilo telefônico. É isso mesmo, amiguinho. O governo vai obrigar a Anatel a te caguetar e mostrar as suas conversas para o governo, sabe-se lá por qual motivo ou por qual motivação, mas você será vigiado em suas conversas telefônicas. E o próximo passo é pressionar os aplicativos como o Telegram e o WhatsApp para quebrar o sigilo das conversas privadas. E talvez você diga, mas esses aplicativos eles não vão seguir essas pressões, essas ordens, né? Primeiro que eu duvido muito que eles não vão seguir, porque vai acontecer a mesma coisa que com as mídias sociais. Eles vão abrir as pernas para não serem prejudicados. E segundo que mesmo que eles não cedam a essa pressão, o que eu acho que vai acontecer a seguir é que você não vai nem usar mais esses aplicativos dessas empresas. Você vai usar um aplicativo só do governo. Eu não sei se você está percebendo, mas cada vez mais o governo está centralizando todos os serviços e as informações cíveis da população em um site chamado gov.br. Eu nunca tinha acessado o site do governo na minha vida até uns 2 ou 3 anos atrás. E agora eu me vejo o tempo inteiro sendo obrigado a usar esse site para diversas coisas. Ou seja, num futuro breve, todos os aplicativos de mensagens e serviços, eles provavelmente serão centralizados no sistema do governo. Isso significa que as conversas privadas, elas vão ser vigiadas. Se não for através de Telegram e de WhatsApp, vai ser através desse aplicativo que você vai provavelmente ser obrigado a utilizar. E aí, dependendo do que você disser, você poderá ser severamente punido. Já sei, tá achando que é teoria da conspiração, né? Coisa de chapéu de alumínio e tudo mais. Então vamos lá. Vamos fazer um comparativo aqui com o que acontece já na China. Não tô falando de teoria, tá? Tô falando de realidade, isso é a realidade chinesa, e com o que tá acontecendo aqui no Brasil. Qualquer semelhança é mera coincidência. Primeiro, vamos lá. Na China, existe hoje uma vigilância massiva com câmeras de reconhecimento facial em locais públicos e com um monitoramento constante do governo. E acabei de lembrar aqui, a gente já volta para essa questão das câmeras, mas lembra que eu falei do possível aplicativo do governo? Pois é, o governo chinês tem um aplicativo chamado WeChat, que é totalmente controlado pelo governo e permite acesso irrestrito às mensagens e vigilância constante dos cidadãos. Os chineses não podem fazer nada sem esse aplicativo, eles precisam do aplicativo para fazer tudo, para pedir Uber, para pedir comida, que não é, no caso, Uber nem iFood, né? É o serviço lá do governo, e também para trocar mensagens. E adivinha, o governo vigia tudo. Agora, voltando à questão das câmeras de reconhecimento facial, eu quero que você puxe aí da sua memória. Puxa aí, qual foi a última vez, provavelmente foi alguns meses atrás no máximo, mas qual foi a última vez que um aplicativo aí do seu celular, seja do governo ou não, de outra empresa também, provavelmente uma empresa financeira, a XP Investimentos ou alguma corretora de criptomoedas, qual foi a última vez que você teve que mostrar o seu rostinho na câmera? Sabe do que eu tô falando? Aquele reconhecimentozinho facial, vira o rostinho pra lá, vira pra cá, agora move a cabeça pra esquerda, coloca a câmera um pouco mais perto. Você acha mesmo que a empresa por trás daquele aplicativo que tá te pedindo pra fazer esse reconhecimento facial, que tá te pedindo pra fazer esse cadastro das características do seu rosto, não seja inocente, meu amigo? Quem pede isso é o governo. Mesmo que o aplicativo não tenha nada a ver com o governo, tenha certeza absoluta de que foi o governo que exigiu que aquele aplicativo fizesse o seu cadastro. Sabe por quê? Porque a partir do momento que você coloca o seu rostinho lá, o governo já tem no banco de dados dele todos os seus dados, principalmente dados financeiros, e ele já consegue te reconhecer através de
inteligência artificial. E não, isso não é coisa de ficção científica e coisa de filme de Hollywood. Tá acontecendo agora. É um sistema que usa reconhecimento facial, então inteligência artificial, para aumentar a segurança. Segundo o metrô, vai proteger, aumentar a segurança do usuário, por exemplo, em caso de tentativas de furto, roubos, ainda monitorar crianças que estejam desacompanhadas, locais que antes não eram monitorados pelo sistema tradicional de câmeras, localizar, por exemplo, objetos abandonados e que possam oferecer perigo ao usuário e também ajudar para auxiliar o metrô nas operações do dia a dia. Então vão ser mais de 1.300 câmeras em 18 estações e em 2 pátios operacionais. E sim, é claro, né? É sempre para o seu bem. É para sua segurança. Olha, nós vamos vigiar aqui cada um dos seus passos, mapear o seu comportamento, com quem você conversa, o que você conversa, onde você gasta o seu dinheiro, tudo. A gente vai colocar aqui num banco de dados por onde você anda, qual que é o seu posicionamento político e, se possível, nós vamos vigiar até os seus pensamentos. Mas veja só, é para sua segurança. Veja como isso é bom para você, não é mesmo? Como diria Miriam Leitão, veja como isso é bom. Então, meus amigos, esse sistema que já foi implementado na China de reconhecimento facial e de monitoramento constante da população nas ruas, ele só não foi ainda implementado no Brasil porque o governo ainda está acumulando dados sobre você. O governo ainda está alimentando o banco de dados dele. E olha como as coisas se conectam, né? Você se lembra do que aconteceu há algumas semanas atrás, que o governo falou que ia bloquear dinheiro parado aí, e que na verdade bloquear não, né? Ele ia confiscar, ele ia roubar basicamente dinheiro que tá parado há muito tempo. Você se lembra como o governo foi bonzinho de soltar uma nota aí, dizendo que você poderia verificar se você tem algum saldo parado? Pois é, a maioria não tinha saldo nenhum e se tinha algum saldo era tipo R$3, R$10, coisa ínfima. Mas aí o norme médio padrão brasileiro do Bananil vai dizer assim, pô, cara, eu tinha R$10 aqui, que coisa boa, né? Que bom que o governo me avisou que eu tinha esses R$10 parado aqui e agora eu tenho R$10 a mais na minha conta, que legal. Só que aí é que tá. A maioria de nós não tinha saldo nenhum, mas mesmo aqueles que tinham algum saldo, eu não conheço ninguém que tinha saldo relevante ali parado, mas vamos supor que você tinha R$1.000 parado ali. Esses R$1.000 têm um preço. E sabe qual que foi o preço? Foi a coleta de dados sobre você, porque para fazer essa verificação, você foi obrigado a colocar o seu rostinho lá e fazer esse cadastro facial. Você tá me entendendo? Então, essa quantia confiscada pelo governo, roubada pelo governo, aí provavelmente ela nem teve um impacto significativo nas contas públicas, mas ela teve um impacto enorme na quantidade de dados que o banco de dados do governo tem sobre a população. Mas enfim, é mera teoria da conspiração isso daqui, né? Você não precisa se preocupar não, tá tudo certo, vai tomar a sua cervejinha aí, come a sua picanha e vai dar tudo certo. Mas continuando aqui fazendo um paralelo com a China a respeito de plataformas como, por exemplo, Google, Facebook, YouTube. Você sabia que essas plataformas, todas essas que eu falei, elas são bloqueadas na China? É claro, existe o YouTube da China, existe o Google, existe o Facebook da China, mas ele é um serviço chinês rigorosamente controlado pelo Partido Comunista Chinês através do chamado Grande Firewall da China. E o que isso significa? Significa que apenas conteúdos aprovados pelo Partido Comunista Chinês são acessíveis para a população. Enquanto aqui no Brasil, a diferença é que esses serviços estão disponíveis aqui para nós ainda, só que o STF já decide o que pode e o que não pode ser dito na internet. Existem tantos temas e tantas palavras proibidas que os criadores de conteúdo que você assiste hoje, eles sabem que podem render problemas para eles, então o que acontece? Você vê praticamente todos os canais aí do YouTube e das outras plataformas fazendo um malabarismo e falando praticamente através de dialetos para não serem retaliados, para não sofrerem consequências de se falar o que se quer dizer. E além disso, você já sabe, né? Os perfis de usuários que criticam o governo, eles têm sido ostensivamente e sistematicamente derrubados. E as redes sociais que se recusam a obedecer esses pedidos de derrubada de contas, elas têm sido também sistematicamente punidas, não só financeiramente, como também com o bloqueio que você já sabe, o X está derrubado do Brasil por conta disso. Agora, voltando à China. O governo chinês, se você não sabe, ele tem um sisteminha lá chamado Sistema de Crédito Social, que basicamente é uma pontuação de o quão bom você é como escravo.
o quão obediente o escravinho é. Quanto mais obediente o escravinho é, melhor é a vida dele. Quanto mais desobediente e rebelde o escravinho é, pior é a vida dele. Esse sistema classifica os cidadãos com base no comportamento deles. Isso não está restrito ao que ele faz online, veja bem. O que ele faz offline também influencia o crédito social dele. E como que o governo chinês sabe sobre o comportamento dos cidadãos offline? Pois é, com um cadastro de um banco de dados e com câmeras nas ruas que ficam o tempo todo monitorando essas pessoas. E se você não entendeu ainda, eu vou te explicar melhor o que é que influencia esse crédito social. De acordo com a sua pontuação nesse crédito social, ela vai determinar o seu nível de acesso a serviços básicos, empréstimos bancários, passagens aéreas, passagens de trem, até lugares que você pode frequentar e vagas de emprego também. E aí, se você não segue as regrinhas do governo, você vai ser severamente punido. É basicamente isso. E aí você vai me dizer, mas o Brasil não tem isso. Meu amigo, o Brasil não tem isso ainda, mas liga os pontos. Liga o sistema de crédito social com o controle de reconhecimento facial e você vai entender o que vai acontecer em breve aqui também. Daqui a um tempo, o governo pode... lembrando que isso aqui é teoria da conspiração, tá? Não tô dizendo que vai acontecer, tô só dizendo que... tô devagando aqui nas ideias, mas imagina bem o seguinte cenário. O governo vira pra você, Joãozinho, e diz: poxa, Joãozinho, que pena, cara. Você, Joãozinho, eu vi aqui na minha câmera de reconhecimento facial e a minha inteligência artificial me avisou, porque ela está pré-programada para que isso aconteça, tá? Eu não preciso ficar, governo, pessoalmente, ou agentes do governo pessoalmente verificando o que você está fazendo, porque a inteligência artificial já faz isso por mim. Ela me denunciou aqui que você frequentou esse local antidemocrático, cara. E olha só, Joãozinho, que pena, cara, você acabou na rua aí um determinado dia conversando, batendo papo com um opositor político aqui do meu governo. Que pena, né, cara, que você fez isso. Você é um mau escravo, eu vou ter que baixar o seu crédito social. Tá bom? Só liga os pontos. E por último, e não menos importante, na verdade, isso aqui pra mim é o mais importante do que eu tenho pra dizer aqui, que é o Yuan digital que tem lá na China, é a moeda chinesa. Que, cara, basicamente é o fim definitivo de qualquer tipo de liberdade. E mais uma vez, isso aqui não é uma suposição, isso aqui não é nem mesmo uma probabilidade. Isso é a realidade da China, isso já tá acontecendo lá, tá? O Yuan digital é uma moeda que pode ser rastreada em tempo real e que faz com que o governo tenha visibilidade completa sobre como, quando e onde o dinheiro está sendo gasto. Isso basicamente permite com que o Estado interfira nas transações, bloqueie ou cancele compras com base em, do que ele quiser. Qualquer desculpa que ele quiser inventar para fazer isso, para interferir nas transações, ele pode. Ou seja, o governo pode condicionar aquela moeda a funcionar ou não em determinado estabelecimento, de acordo com quem você é, com o seu nível de confiabilidade ou de crédito social aí que você tem. E aí, para mim, a pior das características é a programabilidade também desse dinheiro, que é o governo estabelecer uma data de validade para que o dinheiro seja gasto aí em determinado período, numa janela de tempo. E sabe qual que é a consequência disso? Os chineses não conseguem acumular riqueza, porque eles têm que gastar, porque se eles não gastarem, eles perdem aquele dinheiro que está programado. Agora, no Brasil... Adivinha só, tem uma moedinha aí, talvez você já tenha ouvido falar, chamada Drex, que está prevista para ser lançada. Eu achava que era 2026, mas aí eu fiquei sabendo, foi um inscrito aqui que comentou em um dos meus vídeos, ela tá na verdade sendo programada para ser lançada no ano que vem, 2025. E eu acho que eu não preciso nem comentar nada, né? Dá uma olhada no que esse grande filho da puta, que é o diretor de produtos do Itaú, fala, e isso aconteceu recentemente, tá? Foi na semana passada. Olha o que ele fala numa conferência do Banco Central. O Drex no Brasil não precisa resolver o problema de pagamento instantâneo, porque o Pix já resolveu. O pagamento cross-border tem muitas dúvidas se ele vai resolver de fato, porque para resolver de verdade precisaria ter o CBDC do dólar, né? Precisa ter o dólar digital. Mas ele pode resolver a questão do dinheiro programável, então no futuro você pode pensar num pagamento de Bolsa Família, por exemplo, que só pode comprar comida, ou se a gente tivesse o Drex na pandemia, você só podia comprar num raio de 5 km da sua casa, então você tem programabilidade desse dinheiro, traz inteligência para esse dinheiro, e aí acho que você pode fazer mais coisas. E fora que
Se você traz um dinheiro programável como esse do Bolsa Família, quem vai estar comprando naquela lojinha que só aceita dinheiro, que provavelmente está fazendo evasão fiscal, vai ter que aceitar o Drex. Então você trabalha na evasão fiscal também. Então tem várias coisas que a gente vai conseguir fazer com esse real digital. Agora tem desafios para colocar isso de pé ainda. O Banco Central ainda não resolveu o desafio tecnológico, que é a privacidade. Se você não entendeu ainda, o desafio ao qual ele está se referindo não é o desafio de manter a sua privacidade. Claro que não. Porque a própria natureza do Drex é eliminar a privacidade por completo. É esse o problema que o Drex resolve. Problema, no caso, para o governo, né? O desafio que ele está dizendo é de fazer você aceitar perder sua privacidade sem reclamar como um bom escravinho. Esses caras não te enxergam como um ser humano. Eles olham para você e veem uma nota de dinheiro, ou sei lá, uma bateria. Você é uma mera bateria para eles, que está aqui para nascer, trabalhar e fazer dinheiro para que eles possam expropriar de você e morrer o mais rápido possível depois que você deixa de ser produtivo. E é aí que entra a parada das sociedades secretas, porque elas são provavelmente a última das nossas esperanças. Eu não quero que você saia desse vídeo depressivo. Eu não quero que você perca as esperanças, porque é disso que se trata a fé. Quando a gente fala de ter fé, nós estamos nos referindo à probabilidade intangível e invisível de as coisas darem certo. Porque é muito fácil ter fé quando tá tudo indo muito bem. Só que é quando as coisas vão mal e parecem não ter uma saída, é aí que aparece a verdadeira fé do ser humano. Porque surge um sentimento que a gente não sabe de onde vem, uma espécie de intuição de que no fim alguma coisa vai acontecer e as coisas vão dar certo. E até há pouco tempo atrás eu tinha só esse sentimento e eu não conseguia enxergar nada. Só que aos poucos eu tô enxergando que talvez a luz no fim do túnel, talvez a saída, seja realmente o governo fazer isso tudo que ele tá fazendo mesmo. Porque é isso que vai incentivar as pessoas a buscarem por soluções. É exatamente porque os donos do mundo estão implementando isso tudo e estão buscando o totalitarismo, é exatamente por isso que os indivíduos que desejam ser livres, eles estão sendo obrigados a se envolver cada vez mais com tecnologias, com protocolos tecnológicos descentralizados de criptografia. Existe um desses protocolos aí, por exemplo, que por enquanto não funciona muito bem, não tem ninguém usando, é complexo, tem pouca gente lá, mas já é uma solução que está sendo utilizada chamado Nostr, N-O-S-T-R, para quem quiser pesquisar aí depois. É um tipo de protocolo aí, um tipo de tecnologia que permite a livre expressão sem que uma entidade de governo possa interferir ou identificar os usuários. E por enquanto a coisa ainda está arcaica, ainda precisa evoluir, mas vai evoluir. Sabe por quê? Porque a internet superficial, em pouco tempo ela não será livre mais. O seu aplicativo de WhatsApp vai ser vigiado, o seu Telegram vai ser vigiado. As redes sociais elas já estão sendo monitoradas. Então a única forma de pessoas como nós que almejam por liberdade continuarmos tendo qualquer liberdade será cada vez mais a gente começar a formar sociedades através desse tipo de protocolo descentralizado. As pessoas que optarem por sair da internet superficial para se comunicarem através de criptografia, elas vão poder criar uma espécie de sociedade secreta em que os usuários se ajudam ali naquele ambiente mutuamente a driblar qualquer tipo de coerção estatal. Os usuários que formarem essas sociedades, eles serão anônimos e identificados através de pseudônimos, coisa que já é real, já acontece no mundo hacker. E aí provavelmente vai ser através da livre distribuição de informação que essas pessoas vão ter a possibilidade de desenvolver caminhos para neutralizar o avanço do totalitarismo. É nesse tipo de ambiente que geralmente vão surgir as disrupções tecnológicas, coisas que mudam o curso da humanidade, como por exemplo foi o surgimento do Bitcoin. A diferença é que o que antes era um ambiente reservado só para hacker, para os conhecidos aí cypherpunks, agora vai estar disponível para usuários comuns como nós e provavelmente com uma interface e usabilidade amigável. É isso mesmo, você não vai precisar ser nenhum hacker ou entender muito de tecnologia para poder migrar para esse tipo de ambiente descentralizado. Vai ser como um aplicativo qualquer comum aí no seu celular. E isso vai acontecer devido à necessidade. Veja, por exemplo, aí o caso do VPN. VPN é uma tecnologia de privacidade que já está disponível aí há, acho que décadas. Só que até há pouco tempo atrás, nem 30% dos brasileiros nunca tinham utilizado isso
na vida, não sabia nem o que era praticamente. Só que olha que interessante, quanto mais o Estado avança no autoritarismo, mais a população é impelida para usar essas ferramentas. Porque eu pesquisei, e logo depois que teve o bloqueio do X, a gente teve aqui no Brasil um aumento de 1.600% da adoção dessa tecnologia de usuários utilizando VPN. O Estado avança, o autoritarismo avança, e esse próprio avanço é o que faz com que as pessoas aprendam a utilizar formas de contornar esse avanço. Quanto mais o Estado avança, a tendência é a de que mais indivíduos estejam dispostos a buscar por alternativas que tragam de volta a liberdade deles. Ou seja, em breve, nós teremos uma grande parte da população se aglomerando em ambientes de discussões criptografadas, anônimas e irrestritas na internet. E, sinceramente, cara, o que eu enxergo é que isso tem o potencial real de mudar o curso da humanidade e de potencialmente nos libertar das amarras do sistema. Nós não vamos nos livrar do Leviatã através da política. Isso nunca funcionou e nunca vai funcionar. Nós faremos isso deixando de usar o sistema deles e partindo para o nosso sistema. O vídeo que eu prometi deixar para você assistir vai aparecer aí na sua tela agora, é só clicar nele que você vai para ele, mas antes, dá uma olhada aí na descrição, tem coisas gratuitas e coisas pagas também para criadores de conteúdo que desejam aprender a ter essa profissão aqui, que é muito divertida, recompensadora e lucrativa, que é a profissão de criação de conteúdo na internet, tá bom? Te vejo em breve, clica aí na sua tela, assiste outro vídeo e tchau!